Reportagem especial agora. Vamos nessa. Você cortaria os ossos da perna em uma cirurgia arriscada para ficar até 7 centímetros mais alto? Ô Fabiola, você está aqui já para trazer as notícias dos famosos. Tem um monte de famoso baixinho que poderia fazer essa cirurgia. Tem famoso que usa saltinho. Tem famoso que usa saltinho, Fabiola está dizendo. Bom, um homem gastou quase R$1 milhão para fazer essa cirurgia na Inglaterra. Aqui no Brasil, o procedimento só é feito em pacientes que precisam da correção por causa de um acidente ou uma má formação. Esse procedimento cirúrgico tem riscos, pode causar danos irreversíveis para os pacientes. Mas tem muita gente que tem complexo por causa da altura e está pensando em fazer uma cirurgia. Esse rapaz fez. Repare que você crescer um pouquinho, ó, ele está na mesma posição, mas dá uma olhada como já muda. Muda bastante a expressão corporal. Você cresce um pouco na altura, mas parece que você fica realmente mais forte. Esse assunto está causando uma grande polêmica. Você faria essa cirurgia? A gente preparou aqui, ó, essa imagem mostra como é que funciona. Ó, corta o osso, abre um espaço, você põe um extensor aqui, uma placa, uma prótese, e a pessoa cresce, olha só, até 7 centímetros. Dá uma olhada. Que loucura isso. Nós preparamos uma enquete. Eu vou colocar primeiro a perguntinha da enquete, aí você vai assistir a reportagem e você vai lá dar a sua opinião no nosso Twitter. Você faria uma cirurgia estética radical que envolve quebra de ossos das pernas para ficar mais alto? Sim ou não? Reportagem de Lorena Coutinho mostrando pra gente, olha, é uma reportagem especial. Quero ver, vamos lá. 7 centímetros na altura. Faz muita diferença? Faz. Imagina você com 7 centímetros a mais. Aí seria muito alta. Eu tô com a fita métrica aqui na minha mão, olha só. E meu cinegrafista vai mostrar 7 centímetros. Isso realmente pode até fazer diferença. Mas o que você faria por 7 centímetros a mais? Você se submeteria, por exemplo, a uma cirurgia para quebrar o osso principal da coxa, o fêmur, e alongar 7 centímetros para ver as coisas mais do alto? Um britânico, Roy Cohn, de 68 anos, ele gastou cerca de 130 mil libras esterlinas, o equivalente a 800 mil reais, para crescer. Ele tinha 1,68 m, ficou com 1,75 m. Você faria essa cirurgia? Não, eu não faria, porque a pessoa tem que gostar de mim da forma que eu sou. Mesmo se eu fosse mais jovem, não faria, não. Tô bem com a minha estatura. Na minha opinião, é sem noção. Já estão fazendo essa cirurgia lá fora. Jamais faria. Nunca. Hipótese alguma, nunca faria isso aí. Por aqui o pessoal não está muito de acordo com a cirurgia de alongamento de fêmur, não. Mas nem todo mundo pensa assim, viu? O Arthur sempre teve complexo da altura. Ele tem 1,68 m. Disse que seria o primeiro da fila. Agora. Você não tem medo? Não. Quem tem medo não vive. Se eu nessa altura, baixinho desse jeito, eu já dou trabalho, imagina se eu fosse alto. O empresário tem 37 anos, mas desde a infância conta que foi alvo de críticas por causa da estatura. A primeira namorada deu um fora por esse motivo. Por volta dos meus 16 anos, né, quando eu fui atrás da minha primeira pretendente, eu acabei tendo uma frustração muito grande, porque ela me rejeitou por conta da altura. Ele também teve trabalhos recusados na área da moda em função da altura. Eu queria me tornar modelo, que era um sonho, né? Que foi justamente interrompido por questão da altura também. Porque a gente sabe que a média, né, de estatura para uma passarela para o homem é 1,80 m. Então eu estava bem longe disso. Arthur disse que já ficaria satisfeito se alcançasse a média brasileira, que é de 1,75 m de altura para os homens, mais ou menos. Mas se a gente pensar nos famosos, tem várias pessoas aqui no Brasil e lá fora que têm menos altura, mas esbanjam poder. O certo é que a tal cirurgia tem ganhado cada vez mais popularidade lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela só foi feita em casos específicos, onde há uma real necessidade e não para fins estéticos. Geralmente a gente utiliza ela para pacientes que têm alguma deformidade ou uma dismetria, que é uma alteração do tamanho da perna em relação ao outro lado. Então, o paciente que teve uma fratura e perdeu bastante osso, ficou com a perna encurtada, ou por algum motivo congênito, teve um problema que a perna não cresceu o suficiente, a gente faz esse tipo de procedimento para tentar equalizar
com o outro lado. Como foi feita essa cirurgia no paciente britânico? Deixa eu explicar. O osso foi cortado e dividido em 2 partes. Em seguida, o médico colocou pinos na parte de cima, pinos na parte de baixo e o aparelho metálico fora da pele para manter a perna fixa. No fixador, o especialista incluiu uma peça para afastar a parte de baixo da de cima. 1 milímetro todos os dias. O nosso organismo imediatamente sente, né? A informação enviada é de que há uma possível fratura. O corpo, então, produz células ósseas, formando uma espécie de cimento que endurece com o passar dos meses. O osso recém-formado é tão forte quanto o restante do fêmur. Resultado, as pernas direita e esquerda crescem. No caso do Roy, 8 centímetros. Mas afinal, qual o preço de uma cirurgia como essa? Não em valores financeiros, mas se tratando de saúde, hein, doutor? Tem o risco de infecção, que é algo na ortopedia que os médicos temem muito, tá? Além disso, quando a gente vai crescendo, a gente consegue crescer o osso. Já a parte muscular, vascular e neurológica, né, que são os vasos, artérias e os nervos, eles não crescem. Então a gente começa a esticar essas estruturas. Um outro risco que tem é não consolidar, não grudar o osso. Então a pessoa manter uma fratura, que vai precisar de um novo procedimento para colocar enxerto no local e tentar fazer com que esse osso grude, né? É um grande sofrimento com grandes riscos e o benefício, eu acredito que só por estética não vale a pena. Não é simples não, minha gente. É uma cirurgia dolorosa e o resultado pode ser bem diferente daquilo que você imaginou. Melhor ficar com 7, 8 centímetros a menos, né não? Até porque, como diria o ditado... As melhores fragrâncias estão nos menores frascos, né? Bom, eu tô perguntando pro pessoal aqui, vamos falar com os mais baixos. O que foi que você tá dando risada? Vi um eco aí. Chegando! Ó, seguinte, Johnny, faria? Faria? O Johnny Olha, faria. e o Reginaldo faria? Fabiola, você faria? Esse nunca. Não, nunca. Cadê o CV? Faria? Não faria? Você vê mais baixinho. O Pitoco não tá aqui, né? Pelo apelido você percebe o nosso brother. Marquinhos, faria? Não faria. Catarino faria? Você já é alto, Catarino. Faria fácil. Olha aí, ó. Você não faria? Não, claro que não. Ele quer ficar com 1,90 m. E a Beth faria? A Beth não faria.